Ok, então vamos para mais uma aula de educação física, ok? Só para relembrar, tá aí, ó, meu nome, professor Marcos Melo, Educação Física. Vamos ver aí qual o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje, aula de número 5, tá aí, ó, né? É TCT, saúde, né? Vamos falar, o nosso foco hoje vai ser voltado para essa parte de saúde. O detalhamento da nossa aula é doenças relacionadas ao sedentarismo. Quais são essas doenças? Hipertensão arterial e dislipidemia. Beleza? Tá bom? Então vamos para a nossa aula, vamos lá. Ok, então para a gente falar um pouquinho de hipertensão, né, e dislipidemia, nós temos que começar a falar aqui, ó, um pouquinho sobre obesidade, gente, né? Então tá aqui, ó, meu amigo aqui, ó, né, um holograma aqui, tipo parecendo uma bandeja, né, para representar aí algo sobre a obesidade, que hoje, infelizmente, né, acomete aí em todo o mundo, né, graças ao que? A modernização da parte alimentar, tudo é muito fácil, né, teclou ali, ligou, tá chegando, fast food direto, né. Outro dia eu estava vendo uma reportagem falando lá dos anos 40, no Brasil, né, 40, 50, e que não existia, né, as pessoas todas bem vestidas, magras, o grau de obesidade em qualquer faixa de idade era muito pequeno, porque não tinha essa facilidade como tem hoje, né? Então, hoje a obesidade se tornou um grande problema. Professor, o que é obesidade? Vai aparecer para vocês aí, ó, né? Tá aí, ó, né? A obesidade, gente, é uma doença crônica, hoje é visto como doença, né? Caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, tá? Sendo fator de risco para desenvolvimento de outros problemas, como hipertensão e diabetes tipo 2. A hipertensão por quê? Se você tem um grau de obesidade muito grande, começa a aumentar, onde tem seus vasos sanguíneos, né? Ele vai ter uma certa dificuldade. Com isso, seu coração vai ter que, né, forçar ali a passagem do fluxo, tanto para ir como para retornar, né? Então, isso é um problema. Você também pode ter problemas aí de aterosclerose, que é onde acontece o quê? O entupimento das artérias, com excesso de gordura que não consegue ser eliminada. Porque fora a gordura que você tem por fora das artérias, tem a gordura que vai aumentar também na sua circulação. Então, é um grande problema, tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver aí o seguinte, ó, né? A obesidade trata-se, portanto, de uma doença, mas também é um fator de risco para outras, tá? Beleza? Como nós já comentamos. As causas da obesidade, tá aí para vocês, ó. É uma doença crônica bastante complexa, desencadeada por uma série de fatores, sendo, portanto, multifatorial. Às vezes é porque a pessoa ela gosta só muito de comer, ou porque é uma pessoa muito ansiosa, ou porque ela tem uma disfunção hormonal, né? São vários fatores aí que influenciam para a pessoa se tornar aí uma pessoa obesa, né? Chegar a esse grau aí de acúmulo de gordura, tá bom? Aí tá aí, ó. Entre suas causas estão os fatores genéticos. Isso aí já é um problema. A pessoa quer dizer então que se o meu avô foi obeso, meu pai eu também vou ser um obeso. Você pode ter uma certa dificuldade, mas hoje em dia, né, nós temos informações aí, né, a todo momento no celular para lhe ajudar isso aí a evitar comer certos alimentos, ter uma vida ativa, né, para evitar e mudar um pouco esse fator genético, né? Disfunções endócrinas, né? Também, se você de repente é uma pessoa que tem problema na tireoide, né? Você de repente tem alguma disfunção nela, você pode desencadear também esse grau de obesidade, né? Infelizmente também acontece. E o estilo de vida. Você pode ter um estilo de vida saudável, né? Ter uma alimentação saudável, bem equilibrada ou não. Ser uma pessoa ativa ou não, né? Se você também for uma pessoa que gosta muito de cerveja, né? Essas bebidas alcoólicas aí, também vai ajudar a aumentar esse grau aí de obesidade, tá? Então, ó, estilo de vida, o qual inclui a alimentação, como eu falei, desbalanceada, e a falta de atividade física, gente. O certo seria ter esse equilíbrio, né? Ter uma alimentação balanceada com atividade física para a gente poder
evitar esse problema chamado obesidade, né? Que hoje é visto como uma doença aí, tá bom? Vamos ver agora, ó, podemos dividir a obesidade em 3 graus, beleza? Utilizando como critério o IMC, que é o índice de massa corporal. A obesidade leve, tá aí, né? O IMC fica entre 30, né, a 34,9. Porque abaixo de 30, gente, né, aí já é sobrepeso, tá? Ainda não é normal ainda, né? É considerado obesidade depois que você faz o cálculo do índice de massa corporal, que é o quê? É pegar o seu peso e dividir pela sua altura vezes a sua altura. Você faz essa continha, o número que der você vai para uma tabelinha. Deu acima de 30, ficou entre 30 e 34,9, você está com um grau de obesidade leve. Nós temos aí mais 2 graus aí, ó. Vamos ver? Tá aí, ó. A obesidade moderada, classe 2, que é de 35 a 39,9. E a obesidade grave, que já é vista como a mórbida, né? É a classe 3, o teu IMC é acima de 40. Passou o IMC acima de 40, né? Normalmente as pessoas já vão ter um procedimento cirúrgico para fazer uma bariátrica, algo parecido, para poder não ter problemas sérios de saúde, como acontece aí, tem alguns programas de televisão que mostram o que acontece com as pessoas e o que tem que fazer para sair desse grau aqui, que é muito elevado. Acima de 40, né, já é algo bem complicado, mas nada que, se a pessoa tiver vontade, ela não consiga reverter, ok? Quais são os riscos da obesidade, professor? Está aí, ó, né? A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de uma série de problemas graves. Então, a obesidade é um fator de risco, né? Isso aí já está bem fixado. Prosseguindo, vamos ver aí, ó, que as pessoas obesas apresentam chances maiores de desenvolver o quê? Por exemplo, a hipertensão, não é que uma pessoa magra não vai desenvolver, tá, gente? Tem pessoas magras que elas são diabéticas, são hipertensas, têm dislipidemia, tá bom? Mas as pessoas que têm um grau de obesidade grande vai ter mais facilidade de desenvolver a diabetes, a hipertensão, a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, né, que envolvem o coração, a artrose, a artrite, refluxo, né, esofágico e o câncer de intestino. Você imagina, né? Você tem um excesso de gordura e, de repente, esse excesso todo é por causa de uma alimentação totalmente desbalanceada. Você vai sobrecarregar seu intestino com certeza, né? E aí pode desenvolver esse câncer de intestino. Então, olha aí como é que é complicado. Então, se você, de repente, já está num determinado grau, procure fazer uma atividade física constante, fazer uma alimentação mais balanceada. Procure seu médico, né, para fazer alguns exames, para ver como é que está tudo direitinho, tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver ali o seguinte, ó. Não podemos deixar de citar também os problemas psicológicos acarretados pela doença, sendo comum o desenvolvimento de depressão e uma queda acentuada na autoestima. Às vezes a pessoa não tem força, né, para reverter esse quadro, e aí a autoestima já abaixa. Você às vezes se olha no espelho, não se sente bem com aquilo ali, mas também por causa desse grau de depressão você não consegue mudar esse quadro. E a gente precisa de quê? De uma ajuda, né? De uma ajuda psicológica aí para poder estar saindo desse quadro e reverter essa obesidade, tá bom? O tratamento de obesidade tá aí, ó, né? É individualizado e só pode ser estabelecido por um médico, gente. É médico que vai chegar e vai determinar. Você vai lá no endocrinologista, né? Ou um especialista, um médico especialista nessa parte de obesidade, que ele vai determinar o seu grau e o que fazer, que seria melhor para você. Inclusive se tiver já com um problema de depressão, né? Ou no caso aí também que já está afetando a sua autoestima, você não se sente bem, né? Então tem que ser diagnosticado por um médico, tá? Então não vá lá no tecladinho e ficar se informando pelo Google, não, porque não é o correto, ok? Então, ó, ele pode envolver também aí, ó, né, medicamentos, né, cirurgia, dependendo do caso. Às vezes o medicamento ele vai lhe ajudar, se você não tiver um grau muito grande, para diminuir um pouco o seu apetite ou acelerar o seu metabolismo, né?
através de medicamentos, tem a cirurgia e a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Tem pessoas que às vezes só estão com um grau de obesidade porque comem errado e são pessoas sedentárias, tá bom? Então, os hábitos de vida mais saudáveis, como uma melhoria na dieta, como eu já falei, e na prática de atividade física constante. Aquele futebolzinho no final de semana, gente, ele não vai ser benéfico para você não, para poder emagrecer. Pelo contrário, se você tem um grau de obesidade, né, elevado aí, como nós vimos, do grau 1 para cima, você pode estar correndo risco, né, de ter um infarto, um derrame, por causa do seu grau de inatividade aí. E ainda mais com um grau de obesidade elevado, ok? Tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver também ali, ó, que apesar dos benefícios da atividade física serem bastante conhecidos, antes de iniciar qualquer prática, o indivíduo deve consultar um médico para que este avalie qual a melhor atividade a ser praticada. Então, procure um médico. Ó, o certo é você, de repente, ir num nutricionista, né? Junto, paralelo com um educador físico e um endocrinologista, beleza? O cardiologista vai ver se seu coração está bom, sua pressão está boa, né? Se você aguenta fazer uma atividade física. Opa, passou? Tudo bem? Vai para o endócrino para ver como é que está a parte, né, de glândulas, parte hormonais. Legal, tá tudo direitinho. Aí vai para o educador físico para ele montar um treinamento, né? Assim como vai ter o quê? O nutricionista para montar uma dieta balanceada para vocês. Ok? Tá bom, gente? Beleza? Então, tá aí o conteúdo sobre obesidade, né? E que nós temos que tomar muito cuidado com esses graus aí, né? Tanto grau 1 como 2 ou 3, tá bom? Agora bora falar um pouquinho de hipertensão, vamos lá. Então tá aí, né? Hipertensão arterial, legal, né? O que é hipertensão arterial? Também chamada, né, de pressão alta. É uma doença que ataca vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins. É isso mesmo. Quando você vê que uma pessoa ela está fazendo hemodiálise, é porque o rim dela já não está funcionando normal, né? Não está fazendo a filtragem do seu sangue. Mas como é que acontece isso? Tem vários problemas, mas o maior causador está aqui, ó, é a hipertensão. As pessoas, às vezes, né, passam um bom tempo com a pressão elevada, sentindo alguns sintomas e deixa para lá, né? E aí o que acontece? Enquanto isso, você está forçando a parte interna dos seus rins, né, com essa pressão, né, essa pressão alterada. Quando você vai procurar se tratar, você já criou um problema na parte renal, né? É o que acontece com muitas pessoas aí, né? Que às vezes não quer nem, não liga, fica fazendo o uso de repente de algum tratamento fitoterápico, só que de repente, se a sua pressão arterial fosse igual à minha, né? Que eu sou hipertenso, mas a minha é por causa de questões emocionais. Emocionei, ela sobe. Então, eu prefiro tomar meu remedinho todos os dias, né? Para evitar que aconteça isso. Só que tem pessoas que não, né? Ainda tem um tabu em relação a tomar remédio para controlar a pressão arterial. Ok, gente? Prosseguindo, vamos ver aí, ó, que ocorre quando a medida da sua pressão, né, que ela depende da pessoa, mas existem certos parâmetros aí, né? No caso aqui, nós estamos colocando aqui, ó, 140/90 ou 14/9. Até aí ainda está tranquilo, né? Passou disso, já começa a ser observado para saber se vai ter mais alterações ou não, beleza? Ó, essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos. Eu fui um sorteado, né? Eu herdei da minha mãe. E a dela também é emocional, né? Mas está viva até hoje, graças a Deus, e toma seu remedinho todos os dias, assim como eu, ok? Mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, que nós vamos ver agora. Vamos lá ver, rapidinho, vamos lá. Então tá aí, ó, né? A nossa amiga que está morrendo de dor de cabeça, né? E ela não sabe. Então vamos ver aí os fatores aí, ó. Tá aí, ó, né? Certos sintomas, né, comuns da elevação da pressão arterial. Veja bem, gente. Professor, se eu tiver um desses aí, já é a minha pressão que está elevada? Não. Pode ser, como não? Pode ser outro problema, tá bom? Mas já é um sinal para, de repente, você está tendo esses sintomas constantemente, ou 1 ou 2, procure seu médico e faça um check-up. Beleza? Vamos ver aí quais são os sintomas. Ó.
O primeiro é dor no peito, né? Ah, quer dizer que eu estou com dor no peito, eu estou com pressão alterada? Não, pode ser gases, pode ser angina, né? Dependendo da sua idade, pode ser uma angina, pode ser só gases, né? Então, tem que ser avaliado. Um segundo sintoma é dor de cabeça, pode ser só uma enxaqueca, mas pode ser, se for uma dor na cabeça atrás, na nuca, pode ser pressão alterada, elevada, beleza? Um segundo sintoma, terceiro sintoma, quer dizer, tá aí, ó, tonturas, né? A tontura também por causa da pressão elevada, causa essa tontura. Assim como, de repente, pode ser falta de glicose. Então, tem que procurar um médico. O quarto sintoma que vamos ver aí, ó, é o zumbido no ouvido. A pressão fica tão alta que você começa a sentir aquele barulhinho, né? Ou em um, ou nos dois, né? Esse zumbido no ouvido também pode ser algo relacionado à pressão alterada. O quinto é a fraqueza, né? Como a pressão está elevada, o seu coração está forçando ali, né? Ela vai causar uma fraqueza em todo o seu organismo, né? Então é bom ficar atento aí. O sexto sintoma, visão embaçada, assim como também pode ser por causa da glicose elevada, mas a pressão elevada causa também essa visão embaçada. E por último aí, como sintomas, é o sangramento nasal, né? Apesar de que, né, vocês de repente se ficam muito tempo dentro de um ambiente com ar-condicionado, se não tem um umidificador também pode causar isso, então tem que ser analisado. Na verdade, todos eles têm que ser analisados por um médico, beleza? Tá bom? Então, prosseguindo lá, ó, com a nossa explicação da hipertensão, vamos lá. Tá aí, ó. Como a atividade física pode ajudar no controle da pressão arterial, né? Professor, como é que eu vou fazer para controlar se eu ficar hipertenso, né? Então tá aí, ó, vamos dar uma olhadinha. Aí, ó. Os exercícios regulam o sistema nervoso simpático, né? Ordens do cérebro que incluem a constrição, né, dos vasos e aumentam a produção do óxido nítrico, né? Essa molécula, para quem não a conhece, relaxa as artérias. O que acontece, né? Quando você está fazendo ali, o sistema nervoso aí simpático, ele manda uma informação para o cérebro para ver se a gente consegue fazer o seguinte: em vez de ele ficar aqui contraído, né, ele vai tentar relaxar através do quê? Dessa produção aí, ó, desse composto, que é o óxido nítrico, ok? Então, é dessa forma aí que ele vai melhorar, a atividade física vai melhorar a sua hipertensão arterial, a sua parte de pressão, beleza? Tá bom? Ok, então vamos ver aí, ó, outros fatores aí, ó. Vamos lá, rapidinho. Então, fatores de risco para a hipertensão. Vamos ver 7 fatores. Vimos sintomas, agora vamos ver os fatores. Tá aí, ó. O primeiro, né? O fumo, gente. Quem fuma está propício a desenvolver aí a hipertensão. O segundo, vamos ver, tá ali, ó. É o consumo de bebidas alcoólicas, que é a pessoa que bebe quase todo dia. Então, tem que tomar cuidado. O álcool, né? Ele vai causar esse problema na hipertensão aí. Vai alterar tudo, né? Independente se é destilado, se não é, pode causar. O terceiro, tá aí, ó, né? É a obesidade, que nós já falamos. O grau de obesidade vai causar essa constrição aí das artérias, causando a elevação da nossa pressão. O quarto fator aí de risco, tá aí, ó, é o nível de estresse. Quando você fica muito estressado, você libera um hormônio, né, chamado cortisol, que pode fazer o quê? Isso aqui na artéria, ó, vai fechar a sua artéria, vai contrair ela. E aí, né, você pode ter uma elevação na sua pressão arterial. O quinto fator aí, no caso, é a elevação no consumo de sal. Gente, o sal não é só aquele que você pega ali, refinado e joga na comida, não. Tudo que é enlatado, embutido, né, é cheio de sal. Se o macarrãozinho instantâneo, vai lá no rótulo dele e olha lá. O macarrão já tem um monte de gordura desses instantâneos, né? E você vai ver o tempero, a quantidade de sódio que tem, que é sal, entendeu? Sexto fator de risco, tá aí, ó, os níveis elevados aí de colesterol, né? Que é a gordura no sangue. Nós temos que controlar isso aí, porque a gordura no sangue vai causar o quê? O entupimento das vias por onde passa o sangue, ok? Causando uma elevação de pressão. O sétimo e último fator de risco é a falta de atividade física, é o sedentarismo. A pessoa sedentária,
a probabilidade dela ser hipertensa é muito grande, porque o seu coração é um coração fraco. Beleza? Então, vamos começar a praticar a atividade física constantemente, de 3 a 4 vezes na semana, pelo menos 40 minutos por dia. Ok? Tá bom? Bora falar mais um pouquinho da pressão arterial de uma outra forma. Tá aí, ó, vamos lá. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso aí tá com a pressão boa, ó. 12/7, né? O médico tá ali. Então, ó, as complicações, gente, da pressão arterial são muitas, mas as principais são o acidente vascular encefálico, que pode ser hemorrágico ou isquêmico, né? Algo que acontece a nível cerebral, insuficiência cardíaca, o seu coração começa a ter problemas, né? Infarto agudo no miocárdio, você pode ter um entupimento e infartar, né? Seu coração parar. Insuficiência renal aguda ou crônica, é a parte renal que não vai mais filtrar o seu sangue. E aí cheio de impurezas, você vai a óbito, né? A retinopatia, que pode levar à cegueira definitiva e comprometimento dos próprios vasos sanguíneos. Olha aí como é que a pressão arterial pode causar muitos problemas. Então, gente, por favor, é bom de vez em quando, dependendo de uma certa idade, sentir os sintomas, procura um médico, vai lá aferir a sua pressão, aí afere 2, 3 vezes no dia, durante alguns dias. Opa, está equilibrado? Está tudo bem. Não está equilibrado, está se mantendo alta? Procurar um médico para fazer um tratamento, né? Ou exames mais minuciosos para decretar se você é uma pessoa hipertensa ou não, ok? Agora bora ver as causas aí, prevenção e controle da pressão arterial. Vamos lá, rapidinho. Ó, causas, prevenção e controle da pressão arterial. Tá aí, né? As causas, ó. Nós já falamos, né? Então, só para fortalecer. A parte de hereditariedade, né? Prosseguindo, vamos lá. Ó, a obesidade nós já falamos. A próxima aí também que pode ser uma causa, tá aí, ó, é o nível de estresse, a pessoa muito nervosa por causa do trabalho, do dia a dia corrido, né? É um problema, é uma causa. Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, a alimentação não saudável, né? Comer muito errado todos os dias, fritura, excesso de gordura, excesso de açúcar, tudo isso aí vai mexer. E nós temos mais ali, ó, o último, né? É o excesso de sal, gente, pelo amor de Deus. Quando for comprar uma coisa no mercado, olha a tabelinha para ver o nível de sódio, é importante. Então, isso aí são causas que acontecem para você ter uma hipertensão arterial, um desequilíbrio na sua pressão, tá bom? E a parte aí de prevenção, controle na pressão da mesma, tá aí, vamos ver. Ó, acompanhamento médico, né? Tem que fazer um acompanhamento médico ali. Tipo, eu sou hipertenso a cada 6 meses, 1 ano, eu estou sempre fazendo todo o check-up, né, que eu consigo fazer, eu faço anualmente. O próximo ali, fora o acompanhamento médico, é atividade física constante. Graças a Deus eu estou conseguindo fazer pelo menos 4 vezes também na semana. É bom também praticar aí, independente da atividade. De preferência, a parte aeróbica, tá bom? Um próximo aí, ó, é a redução da quantidade de sal, gente. Evite, né? Esse sódio aí que tem demais nos enlatados, embutidos, ok? Prosseguindo, nós vamos ver aí ó, a alimentação equilibrada através do nutricionista e qual é a próxima agora? Vamos lá? Controle do peso. Tente manter o seu peso dentro do IMC, né? O cálculozinho, só botar aí no Google, como calcular o índice de massa corporal, né? Você coloca o teu peso, bota lá a sua altura vezes a sua altura, o resultado que der vai na tabelinha e vê. Tente se manter ali entre o peso normal e o sobrepeso, beleza? Tem mais um aí, controle? Tem. Medicamentos se prescritos. Se prescreveu, use, gente, tá bom? Não deixe de usar o medicamento para controlar sua pressão arterial, ok? Agora bora falar de um outro fator também de risco por causa do sedentarismo. Tá aí, ó, é a dislipidemia, vamos lá ver. Ó, já estou aqui dentro aqui do corpo, né? Tá vendo aí atrás, ó? Isso aí é uma artéria, né, que está cheio de gordura, olha aí, ó, esse amarelinho dela aí, ó, é cheio de gordura, então tem que tomar cuidado. As dislipidemias são caracterizadas, gente, pela presença de níveis elevados de lipídio, ou seja, gordura no sangue, beleza? Quando esses níveis ficam muito elevados, é possível que placas de gordura, como vocês estão vendo aí, ó, aqui atrás, ó, né, placas de gordura, se formem e se acumulem nas artérias, o que pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo de sangue, que chega ao coração e ao cérebro. Então,
essa camadinha de gordura, vocês estão vendo aqui, ó, aqui já está cheio de placa, né? Então nós temos que tomar cuidado para que não aconteça isso aí, que é uma doença. Dislipidemia é um desequilíbrio da parte lipídica do nosso sangue. É o LDL, HDL, né? Triglicerídeo, tudo isso aí faz parte, ok? Prosseguindo, nós vamos ver as dislipidemias, as classificações delas. Vamos lá, rapidinho. Tá aí, ó, né? Nós temos esses dois tipos aí, a etiológica, né? Que a gente adquire essa dislipidemia aí, ó, são as primárias, né? Vem de origem genética, você já puxou isso aí de alguém, né? Dos seus pais e avós, né? Aí nós temos as secundárias, que você adquire a dislipidemia, de que forma, né? Através de uma doença ou através de algum medicamento. Aí tem a parte laboratorial, que é onde eu comentei com vocês, ó, a hipercolesterolemia, né? Que é o quê? É uma elevação tanto do CT, que é o colesterol total, como o LDL, né? Aí tem a isolada e tem a mista, que a mista é o quê? É o colesterol e os triglicerídeos elevados, que são tipos de gordura. E tem a diminuição do HDL, gente, também, né? A isolada ou associada com o colesterol total e o triglicerídeo. O HDL já é um problema, né? Porque ele é o que faz ele pega o colesterol ruim e leva para ser queimado, né? Então, eles têm que estar bem equilibradozinho ali, tá bom? Sinais e sintomas da dislipidemia, vamos lá. Então tá aí, ó, sinais e sintomas das dislipidemias, ok? Vamos ver aí, ó, passo a passo. O primeiro tá aí, ó, doença assintomática, doença arterial coronariana, isso é um sinal. O próximo sinal que nós vamos ver aí, ó, tá aí, ó, dor abdominal, falta de fortalecimento, né, de fornecimento, quer dizer, de sangue para todo o seu intestino. O próximo nós vamos ver aí, ó, é doença cardíaca, e são sinais aí também que pode ter sido causado pela dislipidemia. Prosseguindo, nós vamos ver tontura, olha, ó, parecido com a hipertensão, né? Então, ó, a tontura pode ser por causa da pressão elevada ou, tá aqui, ó, por causa do excesso de gordura no seu sangue, tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, mais uns sinais aí, sintomas. Qual vai ser? Tá aí, ó, perda de equilíbrio, pode ser algum problema, né? Tipo labirintite, mas também pode ser por causa do excesso de triglicerídeo, causa essa tontura, tá? O próximo ali, ó, diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, diminui. Nós vimos naquela imagem lá, né, que as placas ficam entupindo a passagem, então diminui esse fluxo sanguíneo para as partes mais importantes do nosso corpo, que no caso seria o quê? O cérebro, beleza? Tá bom? Prosseguindo, tá aí, ó, dor no peito devido ao suprimento inadequado de sangue para o coração. Pode ser causado pela pressão alta ou por causa disso aqui, ó, excesso de gordura no sangue, que vai causar um fluxo baixo de sangue em determinada parte do seu corpo, ok? Vamos ver agora o próximo, tá ali, ó, prevenção da dislipidemia. O que a gente precisa, professor? Vamos ver aí, ó, rapidinho, hein? A prevenção da dislipidemia pode ser iniciada ainda na infância, através de hábitos saudáveis de vida como, tá aí, ó, combater o sedentarismo, né? Manter o peso ideal, né? E combater o tabagismo. Beleza? Tá bom? Só isso aí. Agora vamos ver rapidinho o vídeo aí, ó, no nutricionista, que ele vai dar umas dicas para vocês. Olha aí, ó. Olá, meu nome é Marco Antônio Gaioto, sou nutricionista e estamos aqui para falar sobre obesidade, alimentação e exercício físico. A obesidade, ela é uma doença crônica causada pelo excesso de gordura corporal, que tem origem multifatorial, psicológico, fisiológico, genético e o principal deles, o estilo de vida da pessoa. A obesidade, ela vai muito além, o problema da obesidade vai muito além da estética, né? A obesidade é responsável pela causa de problemas cardiovasculares, problemas hepáticos, asma e também é responsável pelo aparecimento de alguns cânceres. A alimentação é fundamental para que a pessoa tenha esse ganho de peso. Hoje em dia,
excesso de açúcar, excesso de alimentos industrializados, excesso de massa, bebida alcoólica, são responsáveis pelo excesso de peso. E o exercício físico digamos que é o principal fator para a gente poder começar a melhorar esse estilo de vida da pessoa, para a gente começar a melhorar essa redução de peso. Porque é no exercício físico que eu consigo, através de uma academia, de uma piscina, de uma quadra, ter uma queima nesse excesso de calorias que estou ingerindo ao longo do meu dia. Então, a obesidade, ela é multifatorial, mas sem uma dieta adequada, elaborada por um profissional qualificado e sem a orientação exata do exercício físico por um profissional capacitado, eu não consigo melhorar isso. Então, espero que eu tenha contribuído com vocês, com essas informações e muito obrigado. Ok, né? Vira aí, né? A fala do nosso nutricionista, né? Bacana. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa aula de hoje e até uma próxima.